Falar um pouquinho sobre essa expectativa para o julgamento dos atos criminosos de 8 de janeiro. Lembrando que ainda resta um quarto réu a ser julgado nesse primeiro bloco, primeiro lote, enfim, a referência aqui é apenas uma questão de uso de palavras, né? São os primeiros 4 réus a serem julgados, 3 já foram, resta um. Há um consenso dentro do mundo jurídico de que a definição das penas dos primeiros condenados deve pautar um pouco o que esperar desse próximo julgamento, porém, estamos falando de um núcleo, o núcleo dos executores dos atos criminosos. O que a gente pode esperar dos outros núcleos que também são alvos de investigação da Procuradoria-Geral da República, quando olhamos principalmente para essa possibilidade de condenação e de pena dos envolvidos? Olha, vem penas muito maiores por aí na avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal, com quem eu conversei na minha folga, porque a gente também trabalha um pouquinho na folga, né? No finalzinho aí, no sprint final das minhas férias, até para tomar pé do que estava acontecendo no Brasil, sair lendo os jornais, ouvindo as fontes e tentando saber, sentir a temperatura para trazer para vocês nesse retorno aí das minhas férias, do que a gente pode antever de apuração e de bastidor aqui na CNN Brasil. Então, para quem ficou surpreso com condenação de 17 anos, no caso de executores na semana passada, sentem e esperem, porque virão aí penas maiores para aquelas pessoas que planejaram e que financiaram os atos do 8 de janeiro. Na avaliação de ministros que estão na ala majoritária, então aqueles que estão punindo com penas maiores os condenados pelo 8 de janeiro, estas pessoas que cuidaram da organização tiveram um papel de liderança e dá para se dizer uma função mais complexa e premeditada. Elas sabiam o alcance daqueles atos violentos, tanto da invasão quanto da depredação. Quando a gente fala do crime contra a democracia, golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? São palavrinhas aí que aumentam o nível de punição destas pessoas. Quem planejou sabia do que estava fazendo, até mais do que as outras que estavam executando o crime naquele fervor do momento, ateando, né, lançando pedra e paus contra os principais prédios da República. Talvez quem estava em casa, em outras palavras, cuidando do teatro, né, cuidando, arquitetando aquele plano de golpe, soubesse muito mais. É esta avaliação de ministros da Suprema Corte que compreendem que essa função de planejar e de financiar é muito mais complexa, muito mais premeditada, é sabido o alcance de tais atos e, por isso, para eles, as penas serão maiores. Ainda não está marcada essa etapa do julgamento do 8 de janeiro sobre os financiadores, como você muito bem lembrou. Eles ainda estão cuidando dos executores. Estes primeiros julgamentos, vocês já ouviram de outros colegas aqui na CNN Brasil, são tidos como molde. São aí os primeiros casos, as primeiras condenações que servirão de teste, de exemplo para as próximas condenações. Há até ministros que compreendem que mais para frente será possível fazer alguns desses julgamentos pelo sistema eletrônico, até sem menos holofotes, né? Menos chamamento de atenção, porque a gente está falando de mais de 1.400 casos. Então, haja toda uma cobertura e interesse da população para acompanhar um a um. Os primeiros tendem mesmo a chamar mais atenção, os primeiros do rol dos executores. Então, eles estão servindo de teste, de exemplo do que a gente vai ver para as próximas condenações. Fechada essa etapa dos executores, quando eles caírem de cabeça no rol dos planejadores, dos financiadores, a gente com certeza vai ver penas maiores na avaliação dos ministros do STF, ouvidos aqui por nós, né, da análise da CNN Brasil, trazendo esse bastidor quente para vocês.